Vendas do comércio cresceram pelo quarto mês seguido e você vai ver também. A arrecadação da Previdência subiu, o que indica a retomada do mercado de trabalho. O governo americano vai exigir vacinação ou testes de Covid toda semana em empresas com mais de 100 funcionários. A agência britânica afirma que vacinas da Pfizer e da AstraZeneca podem ser usadas como dose de reforço. Medalha de ouro nas Paralimpíadas, Yeltsin Jaques foi recebido com festa em Campo Grande. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Um salto da arrecadação da Previdência sinaliza a retomada do mercado de trabalho. A receita cresceu e acumula ganho de mais de 260 bilhões de reais no ano. A alta real na arrecadação previdenciária no mês de julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, comprova que acontece um processo de retomada das contratações com carteira assinada no Brasil. Segundo dados da Receita Federal, o volume de ganhos previdenciários saltou para 38 bilhões e 957 milhões de reais e acumula a arrecadação de 260 bilhões e 200 milhões de reais em 2021, o que corresponde a um avanço de 17,7% para os 7 primeiros meses do ano. As receitas previdenciárias vão em linha com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que indicam para a abertura de 316.580 vagas com carteira assinada em julho e de 1.848.000 no acumulado dos 7 primeiros meses de 2021. As contratações formais também foram listadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios como determinantes para o recuo de 0,5 ponto percentual da desocupação entre abril e junho. Segundo a pesquisa do IBGE, que ainda aponta para 14 milhões e 400 mil pessoas fora do mercado de trabalho, houve um crescimento de 2,1% no número de trabalhadores com carteira assinada no segundo trimestre. As vendas do comércio cresceram em julho para nível recorde. Segundo o IBGE, esse foi o quarto resultado positivo seguido. As vendas do comércio varejista cresceram 1,2% em julho, na comparação com o mês anterior. Foi o quarto resultado positivo seguido e colocou o setor no maior patamar da série histórica iniciada no ano 2000. De acordo com a pesquisa mensal do comércio, no acumulado do ano, o crescimento foi de 6,6% e nos últimos 12 meses a alta é de 5,9%. Com o desempenho de julho, o setor permanece acima do patamar de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia nacional. O comércio foi um dos segmentos mais afetados pelas medidas de restrição para conter o vírus. Em julho, 5 das 8 atividades pesquisadas apresentaram alta nas vendas, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico. Tecidos, vestuário e calçados, equipamentos e material para escritório e informática também avançaram no período. O Ministério da Infraestrutura informou que apenas 3 estados seguiam com pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais hoje de manhã: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. É o terceiro dia seguido de manifestações de caminhoneiros favoráveis ao governo. As concentrações chegaram a ser registradas em rodovias de pelo menos 16 estados. As aglomerações não interferem no fluxo de veículos em Mato Grosso e no Pará. No Distrito Federal, a Polícia Militar aplicou multas em pelo menos 50 caminhoneiros, caminhões que estavam acampados na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração pública à nação sobre a crise entre os poderes da República. Bolsonaro disse que não teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Na manifestação por escrito, Jair Bolsonaro justificou que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e disse que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento sobre as decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. No comunicado, o presidente ainda reforçou que a democracia é quando os poderes executivo, legislativo e judiciário trabalham juntos a favor do povo e respeitando a Constituição.
Ele também fez questão de dizer que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. A declaração à nação do presidente da República ocorre 2 dias após ele participar de atos organizados por apoiadores com pautas críticas ao STF. Na manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro chegou a afirmar que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que elevou a tensão entre os poderes e provocou uma onda de reações entre lideranças do universo político, inclusive com reflexos no mercado financeiro. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes pela Covid desde novembro. Em 24 horas, o Brasil confirmou 753 mortes por Covid-19. O total subiu para 585.174 vítimas da doença. Também foram registrados mais 30.891 novos casos de contaminação pelo coronavírus de um dia para o outro. E desde o início da pandemia, já são mais de 20.958.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 466 vítimas diárias. É o menor número desde 13 de novembro de 2020, quando foi a 389 vítimas. O registro continua apontando tendência de queda há 18 dias. A média móvel de novos casos está em 18.343 e também apresenta tendência de queda há 11 dias. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje apenas um estado apontou tendência de alta nas mortes, o Ceará. Em estabilidade estão 7 unidades da federação e 17 estados registram queda nos óbitos. 2 estados não divulgaram seus balanços diários, Roraima e Tocantins. A agência reguladora britânica informou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca podem ser usadas como reforço contra a Covid. No Brasil, essas doses são indicadas para idosos e pessoas imunossuprimidas. A agência que regula o uso de medicamentos no Reino Unido aprovou a inclusão das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca nos programas de doses de reforço contra a Covid-19. A mudança regulatória foi confirmada, mas sem especificar os grupos de pacientes que a aprovação envolve. Em agosto, o ministro britânico da Saúde informou que um esquema para reforçar a eficácia vacinal começaria em setembro, com os mais vulneráveis no começo da fila. No Brasil, alguns estados já começaram a administrar a terceira dose, mas o calendário do Ministério da Saúde prevê que essa nova etapa comece na próxima quarta-feira em todo o país. Os 2 primeiros grupos a receberem a dose extra serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos. O Ministério informou que a imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da AstraZeneca ou da Janssen. A BioNTech defende a aprovação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica diz que os estudos estão prontos para serem publicados e submetidos às agências reguladoras. A farmacêutica BioNTech afirmou que vai solicitar em órgãos reguladores de todo o mundo a autorização para usar sua vacina contra a Covid-19 em crianças de até 5 anos de idade. O laboratório já se prepara para divulgar os resultados de estudos com crianças nas próximas semanas. Também existem planos de buscar a aprovação na imunização em crianças de 6 meses a 2 anos. As etapas finais de produção estavam sendo ajustadas para envasar uma versão pediátrica em dose mais baixa da vacina. Atualmente, o imunizante da Pfizer é aprovado para adultos e jovens de pelo menos 12 anos. A China está na frente na redução do limite de idade em sua campanha de imunização. As autoridades sanitárias do país aprovaram em junho o uso emergencial da vacina Sinovac em crianças de até 3 anos. O Chile, que dependeu muito da vacina Sinovac, aprovou este mês o uso do imunizante em crianças acima de 6 anos de idade. O Brasil já aplicou mais de 207 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Mais de 2 milhões e 200 mil doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde, 136 milhões e 800 mil pessoas já tomaram a primeira dose, 64% da população brasileira. E mais de 70 milhões e meio de brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, 33% da população.
Nos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden vai exigir vacinação ou testes de Covid semanais a todas as empresas com mais de 100 funcionários. A medida é um novo esforço para derrotar a variante Delta do coronavírus, que gera uma onda de contágios no país. As empresas devem se assegurar de que sua força de trabalho esteja completamente vacinada ou exigir dos trabalhadores que não se vacinarem que obtenham um teste com resultado negativo pelo menos uma vez por semana. A medida vai afetar cerca de 80 milhões de pessoas e se soma à extensão da obrigatoriedade da vacinação para funcionários federais e todos os que trabalham em hospitais e recebem reembolsos federais de atenção médica. O presidente Biden afirmou que uma clara minoria de americanos impede os Estados Unidos de superarem a pandemia. A Agência Europeia de Medicamentos disse que a variante do coronavírus, chamada Mu, é potencialmente preocupante. Potencialmente preocupante. Foi desta maneira que a Agência Europeia de Medicamentos descreveu a variante Mu do coronavírus nesta quinta-feira. Além da Delta, que é realmente a variante dominante agora e que temos que focar, também estamos estudando outras que poderiam estar se espalhando, como a Lambda e, mais recentemente, a Mu. Esta potencialmente mais preocupante, porque pode apresentar um possível risco de imunoevasão. A preocupação em torno da resistência às vacinas vai ser discutida com centros de pesquisa. A Mu foi detectada pela primeira vez na Colômbia em janeiro e classificada como uma variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde. A agência europeia esclareceu que ainda não há dados que mostrem que a cepa se espalha tão amplamente ou tem o potencial de ultrapassar a Delta como dominante. Vou falar agora da previsão do tempo para esse fim de semana. Em Manaus, tem previsão de chuva para hoje, máxima pode chegar a 31 graus e no fim de semana a temperatura se mantém com mínima de 24 e máxima de 32 graus. São Paulo tem máxima hoje de 25 graus, previsão de mais chuva e no fim de semana a capital paulista segue com o tempo fechado com máxima de 22 no sábado e 29 graus no domingo. Em Florianópolis, Santa Catarina, no fim de semana o tempo fica um pouco fechado e a temperatura não passa de 25 graus. Veja a seguir as memórias do 11 de setembro. Os ataques completam 20 anos amanhã. E o medalhista paralímpico Yeltsin Jacques foi recebido com festa em Mato Grosso do Sul. Até já! E 17 no horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de uma comissão de transparência das eleições. Especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas vão acompanhar todo o processo eleitoral para ampliar a segurança. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a comissão vai começar a funcionar no próximo dia 4, exatamente um ano antes das próximas eleições. Barroso reforçou a confiança na urna eletrônica brasileira. Depois das tensões políticas e ameaças de sanções dos Estados Unidos, o grupo russo Gazprom anunciou que concluiu o polêmico gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha. Por muito tempo, a obra foi afetada por tensões geopolíticas e ameaças de sanções dos Estados Unidos. Agora, o gasoduto submarino do Mar Báltico deve dobrar o fornecimento de gás russo para a Alemanha, principal promotora do projeto. Mas para os críticos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o gasoduto vai aumentar a dependência energética europeia da Rússia, considerada um rival estratégico por muitos países ocidentais. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin destacaram que o Nord Stream é um projeto puramente comercial, sem qualquer conotação política. O gasoduto, com capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, percorre mais de 1.200 quilômetros sob o Mar Báltico e segue o mesmo trajeto de seu irmão gêmeo Nord Stream 1, ativo desde 2012. Um bombeiro morreu enquanto lutava contra um incêndio florestal no sul da Espanha. Bombeiros lutam contra chamas na província de Málaga. Um deles acabou morrendo no combate ao fogo. O incêndio começou na noite de quarta-feira na Sierra Bermeja. Mais de 25 helicópteros colaboraram com as equipes de solo para controlar as chamas.
cerca de 1.000 pessoas foram retiradas de suas casas de forma preventiva. Muitas famílias tiveram apenas alguns minutos para deixar suas residências. Ventos fortes com rajadas de até 60 km por hora, clima seco e encostas de montanhas dificultam o trabalho dos bombeiros. Amanhã, os atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos completam 20 anos. Um bombeiro que atuou nos resgates em 2001 se pergunta até hoje se poderia ter feito mais para ajudar as vítimas nas ruínas do World Trade Center, em Nova York. Passaram-se 20 anos, mas o especialista em resgates Luiz Eduardo Marulanda ainda fica com a voz embargada ao lembrar dos seus dias nas ruínas do World Trade Center após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. E ela pergunta, por exemplo, que me hacen mis hijos, que me hacen mi esposa, é isso? É a pergunta que meus filhos e minha esposa fazem, o que você sentiu, o que sente agora. Mas a dúvida é saber se poderíamos ter resgatado muitas pessoas, mas não pudemos. De saber que pudimos haber rescatado muita gente, pero que não pudimos. A dor ainda está viva para este colombiano entrevistado em 14 de setembro, quando emergiu do Marco Zero às 2 da manhã sob uma salva de palmas, após passar mais de 40 horas procurando sobreviventes. E depois, por videoconferência, quase 20 anos depois, em sua casa em Bogotá, onde ainda se questiona se poderia ter feito mais para ajudar. Quando os extremistas islâmicos sequestraram e jogaram 2 aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, Marulanda estava em Nova York, por acaso, para fazer um curso de instrutor de bombeiro e comprar ambulâncias para a Cruz Vermelha Colombiana. Ele chegou ao sul de Manhattan para se oferecer como bombeiro voluntário pouco após as 9 da manhã de 11 de setembro, antes do colapso brutal das torres, e só sairia dali 90 dias depois, carregando 45 quilos de equipamentos, incluindo cilindro de ar comprimido, facão, pedaços de mangueira, bocais. Luiz foi um dos primeiros que tentou entrar na Torre Norte para evacuar pessoas enquanto as primeiras unidades dos bombeiros chegavam, mas a confusão de pessoas desesperadas não permitiu. Se tivesse entrado, seria mais uma das vítimas do desabamento do prédio. O bombeiro, hoje com 57 anos, precisou buscar ajuda psicológica porque tinha pesadelos com a tragédia. Pero isso me dolió muito. Aquilo me machucou muito, não pelas coisas materiais, não pelo monumento que eram as Torres Gêmeas, mas por causa das pessoas e das histórias delas. Sino por las personas e las histórias de las personas. Os ataques de 11 de setembro e o início da guerra ao terror também afetaram a vida dos afegãos. Em Cabul e Kandahar, moradores relembram os atentados e a intervenção americana desde então, encerrada às vésperas dos 20 anos dos ataques. Em 11 de setembro, eu estava na cidade de Jalalabad quando ocorreram os incidentes. Depois de 1 mês e meio, os americanos já estavam no Afeganistão. Quando eles chegaram, fomos para o Paquistão. Desde que voltamos de lá, a vida melhorou. O trabalho estava melhorando e a vida progredindo bem. Assim como em 2001, agora em 2021, os talibãs retornam ao poder e deixam um sentimento de vazio entre os moradores do país. A tomada da capital pelo movimento fundamentalista ocorreu em meio à retirada das tropas americanas que, para os moradores, pouco contribuíram para o país. Para dizer a verdade, os americanos não fizeram nada de bom desde que chegaram em 2001. Agora que eles se foram, piorou nossa situação. O mundo inteiro está testemunhando nossa vida agora. Eles tornaram todos miseráveis, todos pobres, deslocaram todos. Sua vinda aqui não foi feita com responsabilidade e sua saída também não. Os americanos concluíram sua retirada do Afeganistão em 30 de agosto. O presidente americano Joe Biden desejou, por um tempo, encerrar as operações no país no dia 11 de setembro de 2021, em caráter simbólico. Mas a tomada de poder pelos talibãs fez com que as operações ocorressem às pressas. A gente fala
fala agora de futebol. O craque Neymar afirmou que não é respeitado. Ele fez o desabafo após se tornar o artilheiro em eliminatórias sul-americanas ontem, ao marcar um gol na vitória do Brasil por 2-0 contra o Peru. Não sei mais o que tenho que fazer para que comecem a me respeitar. Visivelmente incomodado após o jogo disputado em Recife, o jogador falou: "Estou muito contente, muito feliz com a ajuda de meus companheiros, mas não sei mais o que eu tenho que fazer com essa camisa para a galera começar a respeitar o Neymar." Ao ser perguntado sobre esse incômodo, o astro do PSG garantiu que as críticas são de todo tipo e vêm há muito tempo. Antes do superclássico com a Argentina no domingo em São Paulo, suspenso por uma suposta violação de protocolos anti-Covid por parte de jogadores argentinos, Neymar foi criticado na imprensa e nas redes sociais por supostamente estar acima do peso. O jogador e a comissão técnica negaram essa informação. Ontem, Lionel Messi fez os 3 gols da vitória da Argentina sobre a Bolívia nas eliminatórias e superou o recorde de Pelé como artilheiro de uma seleção sul-americana. O ídolo de 34 anos chegou a 79 gols pela Argentina e ultrapassou o brasileiro com 77 pela seleção brasileira em jogos oficiais do torneio continental. Com lágrimas, o agora atacante do PSG disse que esperou muito por isso ao falar com jornalistas no final da partida. O jogo de quinta-feira também marcou o reencontro do argentino com a torcida depois de ter conquistado a Copa América sobre o Brasil em julho, no Maracanã. O astro igualou o recorde de Pelé aos 14 minutos da partida contra os bolivianos. Foi exatamente o Yeltsin que conquistou a 100ª medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas, também em Tóquio. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações para você. Tchau, boa tarde e bom final de semana.